Senhor. O tema que nós temos tratado é fazendo o caminho de volta. Fazendo o caminho de volta. Nós precisamos trabalhar isto nas nossas vidas, tomando por base os ensinamentos da palavra de Deus. O povo de Israel, por causa da desobediência, foi levado para o cativeiro na Babilônia. E segundo os profetas que anunciaram isto, principalmente Jeremias, eles seriam levados para o cativeiro se não se arrependessem. E parece que o povo, mesmo sendo avisado, não põe fé no aviso que recebe. Isso aconteceu com o povo de Israel, acontece com a gente também. Que a gente fala que Jesus vai voltar, não é? A gente não fala que Jesus vai voltar. E ele pode voltar a qualquer momento, né? E eu creio que nunca estivemos tão perto da volta dele como estamos. Eu estava estudando sobre os conflitos que estão acontecendo lá no Oriente Médio e envolvendo Israel. Talvez muitos não estejam acompanhando, mas os conflitos têm se intensificado, com outros países se envolvendo. E a gente sabe que Israel é o termômetro ou o relógio de Deus. O que acontece lá, a gente tem que estar atento, porque a Bíblia diz com clareza a este respeito. E a gente tem que olhar como avisos. E mesmo a gente tendo tantos avisos, parece que a gente não dá muita importância. A gente fala que Jesus vai voltar, que Jesus está às portas, mas a gente vive como se nada estivesse para acontecer. E não foi sem razão que Jesus disse: assim como foi nos dias de Noé, será na sua volta. Porque nos dias de Noé ninguém acreditava em Noé. Cada um tocava a sua vida. Mas nós precisamos viver como os cristãos do primeiro século. Eles achavam que Jesus estava voltando naqueles dias. E por isto, eles doavam as suas propriedades para a obra, para a distribuição. Eles anunciavam o evangelho incessantemente, deixavam tudo para pregar o evangelho, porque eles criam assim: Jesus está voltando. E nós, mais do que nunca, precisamos estar ligados nesta mensagem de que Jesus está voltando e vivermos como se ele voltasse amanhã, se voltasse hoje. A gente tem que estar atento. Então, para isso, a gente precisa fazer um caminho de volta na nossa vida cristã. Não é à toa que a gente canta aquela música que diz: eu quero voltar ao primeiro amor. A gente precisa restaurar o primeiro amor, a alegria do dia que a gente recebeu Jesus como Senhor e Salvador. O povo de Israel não acreditava e por isso se afastava de Deus, e vinham as consequências. E a Bíblia fala com clareza. Eu quero que você abra primeiramente lá no profeta Jeremias, no capítulo 25. Jeremias 25. Se você tem acesso à Bíblia Sagrada aí. Jeremias, ele anunciou que se o povo não se arrependesse, iria para o cativeiro. E ele avisou com clareza. E o povo não se arrependeu. Olha o que diz a partir do verso 10. Acompanha comigo aí. Jeremias falando: e farei, Jeremias, boca de Deus, e farei cessar dentre eles a voz de alegria, a voz de gozo, a voz do noivo, a voz da noiva, o som das mós e a luz do candeeiro. O profeta está sendo boca de Deus.
É diferente dos dias de hoje, amados. Eu quero fazer um parênteses aqui. Você vai ver muitas pessoas dizendo como se Deus estivesse falando. Deus está te dizendo isso, assim diz o Senhor, etc. Isso é meio complicado. Porque Deus já falou. Deus já falou. Entendeu? O escritor aos Hebreus, primeiro capítulo, o que é que ele diz lá? Havendo Deus antigamente falado aos pais da fé, pelos profetas, nesses últimos dias, quem completa o resto, gente? Ele nos fala através do Filho. Filho. Deus falou, então o profeta podia dizer assim: assim diz o Senhor, e era Deus falando. Hoje a gente tem que ter cuidado com isso, porque hoje Deus nos fala através da palavra. A palavra revela o Filho. Então Deus falou através de anjos, Deus falou através de profetas, mas nesses últimos dias Ele nos fala através do Filho. Então aqui no texto está correto. Deus usa o profeta Jeremias e fala através dele como se Deus estivesse ali literalmente. Agora é importante frisar: o Espírito Santo, ele fala através de nós. Está entendendo? Eu estou falando para você aqui, é o Espírito Santo falando com você através de mim. Quando você fala alguma coisa, você fala pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo está em nós, e a Bíblia diz que o Espírito Santo vai convencer as pessoas. Vai convencer quando? Quando você fala. O Espírito Santo fala através de você. Mas aí é para a evangelização. Vai convencer o mundo do pecado através de nós. Não sei se ficou claro para você. Farei cessar dentre eles o gozo, a alegria, a voz do noivo, a voz da noiva, o som das mozas, a luz de candeeiro. Quer dizer, olha, essa alegria que estão tendo, essa farra toda, essa festa toda que estão fazendo, vai cessar, viu? O profeta está dizendo, vai cessar, porque vocês viraram as costas para Deus. Verso 11. E toda esta terra virá a ser uma desolação e um espanto. E estas nações servirão ao rei da Babilônia, quantos anos? 70 anos. O profeta está dizendo isso aqui 50 anos antes de acontecer. 50 anos antes de acontecer. Vocês vão servir ao rei da Babilônia por 70 anos por causa da desobediência. Se o povo se arrependesse, amados, isso aqui não se concretizaria. Mas o povo não se arrependeu. Verso 12. Verso 11 e 12. O 11 eu já li, o 12. Acontecerá, porém, olha bem que coisa maravilhosa. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei o rei da Babilônia. E esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade, e a terra dos caldeus, farei dela uma desolação perpétua. Preste bem atenção. O profeta está dizendo: vocês vão para o cativeiro, vocês vão ficar lá como escravos por 70 anos, mas depois de 70 anos eu vou castigar a Babilônia. O rei da Babilônia, a Babilônia era pagã. Era pagã. E a gente sabe que quando esses 70 anos estavam terminando,
A Babilônia foi conquistada pelos persas. Foi conquistada pelos persas. De uma maneira sobrenatural. Porque a Babilônia era uma potência. Nabucodonosor era tido como Deus. Era adorado. No capítulo 1 do livro de Daniel, lembra-se quando Daniel foi levado para o cativeiro na Babilônia? E ele, não só ele, como seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, tinham que adorar a imagem do rei. E eles não o fazem e são punidos por isto. Então você imagina, o profeta está dizendo assim, a Babilônia, aquela potência, vai conquistar vocês. E isso aconteceu na invasão da Babilônia através de Nabucodonosor. 70 anos depois, a Pérsia conquista a Babilônia. Aí você vai ver o profeta Isaías falando sobre isso. Abra a tua Bíblia no livro do profeta Isaías. Isaías 45. Isaías 45. Olha que coisa maravilhosa, meus amados. Eis o que diz o Senhor a Ciro. Eis o que diz o Senhor a Ciro. Olha bem. Isaías está falando o que está nesse texto em torno de 200 anos antes disto acontecer. Isaías está fazendo essa profecia antes de Ciro nascer, antes do seu pai nascer, antes do seu avô nascer. Isaías está dando nome de quem iria libertá-los do cativeiro. Olha que coisa tremenda a palavra de Deus. Isaías, Jeremias viveram em contextos completamente diferentes. E como a Bíblia se completa e ainda há quem diz não crer na Bíblia Sagrada. Olha o capítulo 45. Eis o que diz o Senhor a Ciro, seu ungido. Porque no Velho Testamento, Deus ungia pessoas para tarefas específicas, quem Ele quisesse. Quem Ele quisesse. Ungiu Sansão, ungiu Saul para ser rei de Israel. E o texto está dizendo que Deus ungiu Ciro. Em outras palavras, escolheu Ciro, um pagão, rei da Pérsia, que conquistou a Babilônia. Eis que diz o Senhor a Ciro, seu ungido, que ele levou pela mão para derrubar as nações diante dele, para desatar o cinto dos reis, para abrir-lhes as portas a fim de que nenhuma lhe fique fechada. Referindo-se à conquista da Babilônia. A Pérsia conquistou a Babilônia. Irei eu mesmo diante de ti. O Senhor está dizendo, eu vou diante de ti, Ciro. Aplainando as montanhas, arrebentando os batentes de bronze, arrancando os ferrolhos de ferro, porque os portões da Babilônia eram tremendamente seguros. Ninguém conseguiria invadir. Mas estrategicamente, num descuido da Babilônia, os portões ficaram fechados. Os persas entraram pelo rio, porque as nações eram fortificadas por muralhas, e eles entraram e conquistaram a Babilônia, a poderosa Babilônia. O texto diz o quê? Que a Babilônia seria esquecida para sempre. Se você não estudar a história antiga, não sabe nem o que foi Babilônia.
Era tão poderosa que tinha uma das 7 maravilhas do mundo antigo, os jardins suspensos da Babilônia. E Ciro conquistou. Às vezes nós conquistamos as coisas, e a gente acha que a gente é bom naquilo, né? Que a gente faz bem, por isso chegou lá. E se esquece que é Deus que vai à nossa frente abrindo caminho para nós. É Ele que vai à frente, gente. É Ele que vai à frente. Qualquer conquista nossa temos que dar tributos a Ele. A Ele. Eu vou à tua frente abrindo os portões, os ferrolhos, tirando os ferrolhos, aplainando o caminho. Assim diz o Senhor. E ele continua, verso 3, dar-te-ei os tesouros enterrados, as riquezas escondidas, para mostrar-te que sou eu o Senhor, aquele que te chama pelo teu nome, o Deus de Israel. Eu sou o Senhor, aquele que te chama pelo teu nome. Deus conhece cada um de nós pelo nome antes da gente nascer. Antes da gente nascer. Tua mãe e teu pai ficaram em dúvida qual nome colocar, mas Deus já sabia qual nome seria colocado. Eu te chamo pelo nome, diz o Senhor Todo-Poderoso. Agora, vamos ao livro de Esdras. Coisa tremenda. Coisa tremenda. Esdras, como Neemias, aliás, os 2 livros eram um livro só. Era um livro só. Os 2 têm as mesmas mensagens. Mas é interessante que eles viveram em tempos e lugares diferentes. Isaías e Jeremias estão em Israel. Neemias e Esdras nasceram na Babilônia, nasceram no cativeiro. Não tinha comunicação naquela época, não tinha como mandar carta pelo correio, as cartas tinha que levar em mãos. Não tinha celular como você tem para saber o que está acontecendo no mundo. Eles não tinham como se comunicar. Agora olha o que Esdras registra sobre o cumprimento do que eu acabei de ler, tanto da palavra de Jeremias quanto da palavra de Isaías. Olha o capítulo 1. Esdras capítulo 1. No 1º ano do reinado de Ciro, Ciro agora já tinha dominado a Babilônia. No 1º ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias, só faltou dizer o capítulo 25. O Senhor despertou o coração de Ciro. O Senhor despertou o coração de Ciro. Rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reino. Nestes termos, aí vem a proclamação: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. Qualquer do seu povo que esteja entre vocês, que o seu Deus esteja com ele, e que vá a Jerusalém de Judá reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que em Jerusalém tem a sua morada, e que
todo sobrevivente, seja qual for o lugar em que esteja vivendo, receba dos que ali vivem prata, ouro, bens, animais e ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém. E aí continua o texto agora detalhando. O verso 7 vai dizer assim: além disso, o rei Ciro mandou tirar os utensílios pertencentes ao templo do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha levado de Jerusalém e colocado no templo de seu Deus. Tiraram os utensílios da casa do Senhor, colocaram no templo pagão, porque eles eram pagãos na Babilônia. Ciro, rei da Pérsia, verso 8, ordenou que fossem tirados pelo tesoureiro Mitridate, que os enumerou e os entregou a Sesbazar, governador de Judá. E aí vem, depois da listagem feita do que eles tinham levado, porque quando a Babilônia invadiu Israel, o templo, aquele templo suntuoso, construído por Salomão, que Davi tinha preparado, algo que era uma das maiores magnitudes daquele tempo, e eles levaram todos os pertences do templo, de ouro, de prata, de bronze, e aqui agora o rei Ciro vai dizer: podem levar tudo de volta. E mais do que isso, todos os judeus que estão na terra onde estiverem, os moradores da Babilônia vão dar dos seus pertences, animais, prata, ouro, ou seja, a Bíblia diz com clareza, está lá em 1 Samuel no capítulo 2, o Senhor enriquece e empobrece, o Senhor faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. É Deus, amados, é Deus que faz todas as coisas na vida daqueles que o temem. Você pode dar uma salva de palmas e glorificar o nome do Senhor? Aleluia, aleluia, aleluia. E eu vou ler aqui, porque senão você não vai ler, olha bem. O total foi o seguinte: 30 tigelas de ouro, 1000 tigelas de prata, 29 panelas de prata, 30 bacias de prata de qualidade inferior e 1000 outros objetos. Ao todo foram, na verdade, 5.400 utensílios de ouro e de prata. Sebazar trouxe tudo isso consigo quando os exilados vieram da Babilônia para Jerusalém. Deus vai restituir na tua vida tudo que o diabo tirar. Creia nisso, creia nisso. É Deus que restitui. Eles levaram 4 meses. Quando saíram da Babilônia, eles levaram 4 meses caminhando pelo deserto até chegar a Jerusalém. Muita gente foi naquele primeiro grupo que retornou aos 70 anos, quando eles foram pela liderança de Zorobabel, que reconstruiu parte do templo. O primeiro grupo saiu quando completou os 70 anos, como diz a profecia. Mas muitos ainda ficaram na Babilônia. Neemias e Esdras, que tinham nascido na Babilônia, permaneceram lá. E é por esta razão que quando nós estudamos sobre o livro de Neemias, no capítulo 1, Neemias ouve daqueles que tinham ido de Israel na Babilônia, porque agora eles circulavam entre Babilônia
e Israel. E Neemias pergunta, como é que está a coisa lá em Israel? E ele diz, está ruim ainda. Está ruim ainda. As famílias estão desoladas, os sepulcros estão abertos, o templo não foi todo construído, as muralhas estão caídas. E aí é que desperta o espírito de Neemias para reconstruir as muralhas, e nós já estudamos sobre isto aqui. Ele vai ao rei, pede permissão e volta para reconstruir as muralhas que estavam caídas em Israel. O terceiro grupo, quando Neemias volta, já tinha se completado 100 anos que eles estavam lá na Babilônia. E o terceiro grupo volta através de Esdras, para continuar a construção do templo e retomar o culto a Deus. E eu vou falar, creio que já na próxima mensagem, que não será tão cedo, porque nós vamos ter batismos domingo que vem pela manhã, e o pastor Samuel Lima estará pregando. Mas quando eu voltar, nós vamos falar sobre o caminho de volta para a palavra, porque eles esqueceram a palavra. Eles voltaram para reconstruir a nação, reconstruir as muralhas, reconstruir o templo, mas ainda não tinham reconstruído o culto a Deus. E Esdras volta mais de 110 anos depois, com estes propósitos: reconstruir o templo, reconstruir o culto a Deus. Mas eu quero ainda te convidar para abrir a palavra do Senhor no Salmo 137. Olha como a palavra do Senhor se completa. Aqui já é o salmista. Já é o salmista registrando aquilo que estava acontecendo lá na Babilônia, porque os judeus eram excelentes cantores, e eles cantavam louvando a Deus. E aí acontece o que está registrado aqui no Salmo 137. Eles estão lá na Babilônia. O salmista registra assim: junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos, com saudade de Jerusalém, com saudade de Sião. Ali nos salgueiros, penduramos as nossas harpas. Salgueiros, porque naquela época não tinha geladeira, né, gente? Então a carne, ela era conservada nos salgueiros. Mas alguns argumentam também que eram árvores que tinha naquela região e que eram denominadas como salgueiro, porque lá eles depositavam suas carnes e etc., cobria de sal. E o que eles estão dizendo? Naquelas árvores nós penduramos as nossas harpas. Nós não tínhamos razão para cultuar, nós não tínhamos razão para adorar. Ali nos salgueiros penduramos as nossas harpas. Ali os nossos captores, aqueles que tinham levado cativos, né, pediam-nos uma canção. Os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cantem para nós uma das canções de Sião ou de Jerusalém. Olha o que registra o salmista: como poderemos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Que a minha mão direita definhe, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti, que a língua se me grude ao céu da boca, se eu não me lembrar de ti e não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Você já viu muitos adoradores que às vezes estão adorando no altar, mas também estão adorando lá com músicas populares no mundo? Eles aqui estão dando uma lição para essa turma, porque os salmos eram cantados.
Ele diz: como que nós vamos nos alegrar numa terra estrangeira? Como nós vamos cantar se não for para glorificar o Deus que nós servimos? Nós não podemos ter, não é, uma visão dúbia da nossa fé, do Deus que nós servimos. Eles demonstraram isso, e por esta razão, eu quero que você abra, para a gente já chegar ao final, no Salmo 126. Lá no Salmo que nós lemos, eles estavam no cativeiro. Aqui, no Salmo 126, eles já estão libertos do cativeiro. E os salmos eram cantados, eles registravam a história do povo de Deus para cantar aquelas histórias. Olha o que diz o Salmo 126. Quando o Senhor nos trouxe do cativeiro, de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez grandes coisas por nós. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. O que eles estão declarando aqui? Passaram por um tempo de tribulação, de dor, de sofrimento. E às vezes o sofrimento vem para nos aproximar de Deus, amados. Parece que quando a coisa está muito boa, a pessoa é levada para longe de Deus. Mas agora eles estão regozijando. Não é como aqueles que sonham. Porque era inimaginável que uma nação tão poderosa como a Babilônia, o Senhor resgataria o seu povo e os traria de volta. Ninguém pode resistir o poder de Deus. Ninguém pode resistir à mão poderosa de Deus. Por isso a gente precisa ser fiel a Ele. Esdras, no capítulo 8, ele vai dizer, a partir do versículo 18, a respeito de tudo que Deus permitiu que eles levassem de volta para Jerusalém. Se você puder ainda abrir no capítulo 8 de Esdras, eu vou ler aqui a partir do verso 24. Olha o que diz a palavra do Senhor. Não, vou ler a partir do verso 18 e depois pulo para o 24. Verso 18 diz assim: olha, como a bondosa mão de Deus estava sobre nós, Esdras está dizendo, eles nos trouxeram Serebias, homem capaz, dentre os descendentes de Mali, filho de Levi, neto de Israel, e os filhos e irmãos de Serebias, 18 homens. Agora olha a partir do verso 25. E pesei diante deles a oferta de prata e de ouro, e os utensílios que o rei, seus conselheiros, seus oficiais, e todo Israel ali presente, tinha doado para a casa do nosso Deus. Pesei e entreguei-lhes 22.750 quilos de prata, 3,5 toneladas de utensílios de prata, 3,5 toneladas de ouro, 20 tigelas de ouro, pesando 8,5 quilos, e 2 utensílios finos de bronze polido, tão valiosos como se fossem de ouro. E eu lhes disse:
tanto vocês como estes utensílios estão consagrados ao Senhor. A prata, o ouro são uma oferta voluntária ao Senhor, o Deus dos seus antepassados. Verso 30, então os sacerdotes e os levitas receberam a prata, o ouro e os utensílios sagrados, depois de pesados, para levá-los a Jerusalém, ao templo do nosso Deus. Todos aqueles que tinham voltado, entregaram não só o que o rei Ciro havia lhes dado, mas tudo o que tinham eles entregaram para o templo de Deus. Uma coisa que a gente tem que aprender: quando a nossa vida pertence a Deus, tudo que temos é dele. Tudo que temos é dele. Sabe por quê? Deus não fica devendo nada para ninguém. Deus não vai ficar devendo para você. Às vezes a gente tem uma dificuldade tremenda para entender isto, a graça, a bênção da liberalidade. Eles estavam, quando saíram da Babilônia, caminhando aqueles 4 meses, levando muitas doações que receberam do rei, mas que receberam também dos seus vizinhos. Em outras palavras, voltaram enriquecidos. E quando eles fazem aquela caminhada, nas montanhas ficavam aqueles saqueadores das carruagens que passavam. Já naquela época, quem foi a Israel comigo a última vez que a gente foi, a gente fez o trajeto do Egito para Israel. E você precisava ver, tinha que ir comboios acompanhados de policiais, tudo armado, por causa dos saqueadores. É algo que persiste até os dias de hoje. Agora você imagina naquela época, 500 anos antes do nascimento de Cristo. E é por esta razão que muitos não entendem o Salmo 121. Você vai ouvir várias interpretações, mas o Salmo 121 é exatamente o registro daquela caminhada deles pelo deserto e o temor que eles tinham dos saqueadores virem e tomar tudo que eles estavam levando. Por isso o salmista, ele diz assim: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não dormirá. Eis que não dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor Ele te livrará de todo mal. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Eles estão retratando todo aquele episódio. Elevo meus olhos para as montanhas, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não vai deixar vacilar o teu pé, porque Ele não dorme. O Senhor é aquele que vai te dar segurança. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Guardará a tua entrada. O Senhor guardou a entrada deles, guardou a saída. O Senhor, da mesma maneira, Ele age com a sua igreja nos dias de hoje. Nós somos Israel de Deus. Nós somos o povo de Deus. O que nós precisamos é retornar. Retornar para a presença de Deus, porque mesmo estando hoje em dia, nos templos, nas igrejas, muitos estão distantes de Deus. Esquecem que é Deus quem nos protege, que é Deus que nos guarda, que é Deus que nos abençoa.
Ele guardará a tua entrada neste mundo e a tua saída. O Senhor te protegerá de todos os males desta vida. Você crê nisto? Então glorifica o nome do Senhor. Amém. Amém.